Oi pessoal, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural hoje. Que Ele abra sua mente, o seu entendimento, para que a semente dele seja plantada e venha florescer, e você venha colher os frutos, e que você, através dessa palavra, você venha conhecer mais e ter mais intimidade com Deus, através da palavra dele, em nome de Jesus. Bom, o tema da palavra é conheça a palavra. Porque, gente, não tem como você ter um relacionamento com Deus, não tem como Deus te trazer resposta, Ele te trazer consolo, Ele te trazer direção, se não for por meio da palavra dele, tá bom? Então, primeiramente eu quero começar com um testemunho. Há pouco tempo atrás, há poucos meses, uma mulher me ligou e ela disse assim, eu gostaria de estudar a palavra de Deus com você. Falei, claro, beleza. A princípio meu coração fechou, mas depois eu pensei, eu tô pedindo a Deus pra me ensinar mais da palavra dele, de repente Deus enviou essa pessoa, né, pra falar comigo. E ela começou a falar comigo era uma senhora, e ela começou a falar comigo sobre o Apocalipse. Não sei como ela conseguiu meu telefone, gente, até hoje. Mas enfim, ela começou a falar comigo sobre Apocalipse e várias coisas assim que eu concordei com ela, que era a mesma visão que eu tinha, bem parecida com a visão que ela tem. Só que aí, naquele primeiro dia de estudo, ela chegou num tema delicado, onde ela falava que Jesus, ele foi uma criação de Deus, que Jesus foi o princípio da criação de Deus, e ela mostrava na Bíblia, nos versículos bíblicos, alguns versículos bíblicos, para provar isso que ela falava. Mas eu encerrei o estudo por ali, a gente tinha marcado já um outro estudo, e eu até argumentei com ela, olha, mas lá em 1 João diz, no princípio estava o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, por meio dele tudo se fez. Ela falou, não, é verdade, Jesus participou da criação, mas ele foi criado por Deus. Bom, não fiquei com raiva, não falei nada, eu discordei com ela ali naquele momento, a gente encerrou para fazer um outro dia de estudo. E eu fiquei pensando, gente, isso tá errado. Fui lá na palavra, fui lá na língua original do livro de João, que fala que ele era o verbo e tal. E naquele momento, falei, gente, essa mulher tá errada. Depois eu descobri que ela era testemunha de Jeová. E o testemunho de Jeová, eles têm um entendimento diferente da gente acerca de Jesus. Porque nós cremos que Jesus é Deus e que Ele sempre existiu, que Ele sempre foi Deus, que Ele é a parte visível de Deus. Enfim, toda a Bíblia, tanto o Novo Testamento quanto o Velho, vai mostrar isso. Então Jesus, ele é digno de adoração, sim, porque Ele é Deus, tá? Então tem vários, se eu for me alongar aqui, eu vou me alongar muito. É um estudo separado. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que se eu não tivesse conhecimento da palavra, ela ia me ensinar a visão dela sobre a palavra e que não é a verdade. Que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criação de Deus. Veja bem, ela não fez por mal. E eu conversei com ela, né? Eu falei, olha, eu não vou continuar estudo, eu tenho uma visão diferente da sua sobre isso, eu creio que Jesus é Deus, então assim, não vai dar certo, mas eu te agradeço muito e tal. E ela super entendeu, gente, ela foi uma pessoa super educada, ela não tentou forçar nada. E eu oro para que Deus abra os olhos dela para a verdade, sabe? Eu não tô criticando ela, veja bem, não tô criticando, porque ela não tem o entendimento que eu tenho, então eu peço para que Deus abra o entendimento dela. Mas entenda que se eu não entendesse a palavra, se eu não estudasse a palavra como eu estudo, eu ia ficar aprendendo os ensinamentos dela, que é errado, que é contra o cristianismo, que é contra a palavra de Deus, tá bom? E isso ela ensina usando a palavra. Então, gente, a gente tem que estudar a palavra, conheça a palavra de Deus, porque senão, qualquer pessoa que chegar e pregar qualquer coisa pra você, você vai acreditar. Tá, mas e não é assim que deve ser. Você precisa conhecer a palavra e você precisa ter o Espírito Santo dentro de você te mostrando a palavra, te revelando a verdade. Tá bom? Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Bom, então eu quero ler com vocês lá em Hebreus, do capítulo 4, versículos 12 e 13. Que diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva
e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a palavra, ela penetra. Sabe quando o seu coração arde, que você ouve a palavra e seu coração arde, aquilo salta ao seu coração? Pois é o Espírito Santo falando no seu coração através da palavra. Não tem outra forma de Deus falar com você se não for por meio da palavra. Então você precisa ouvir, você precisa estudar, você precisa ler, meditar. Não é ler a palavra, é estudar a palavra. Tem uma palavra que você não entende, vai lá no dicionário e procura entender. Tá? Compre uma Bíblia de estudo. Tá vendo? Essa aqui é uma Bíblia de estudo. Vale, eu ganhei ela, não tinha condição de comprar na época e eu ganhei. E, gente, é muito preciosa, eu não vendo por dinheiro nenhum. E se você vai pagar R$200 numa Bíblia de estudo, você tá fazendo um investimento inestimável na sua vida, na sua vida espiritual. Aqui tá até marcado aqui os versículos da palavra que eu tô ministrando para vocês e de outras também. De outros vídeos também, já tá marcado aqui. Bom, e é muito importante. Às vezes, olha, a gente vai e grifa aqui, sabe? Não tem problema, não é pecado você escrever na sua Bíblia, fazer anotações. Muitas vezes eu escrevo o significado das palavras ali na Bíblia mesmo, o que significa tal palavra. A Bíblia de estudo, ela tem um estudo teórico. A Bíblia de estudo, ela tem um estudo aqui embaixo com letras menorzinhas, falando onde aquele assunto tem, onde fala sobre aquele assunto, aquele capítulo, a Bíblia mostra ali onde tem esse estudo em outras partes da Bíblia, porque a Bíblia é toda integrada, não tem um versículo isolado, tá? Você vai perceber que toda a Bíblia é integrada. E é muito importante você ter uma Bíblia de estudo, é muito bom, viu? Muito, vai te ajudar muito. Ouvir pregadores, só que quando você ouve, quando você está ouvindo eu falar agora, lê a Bíblia, pega a sua Bíblia agora, lê comigo, sabe? Lê o contexto, lê o capítulo inteiro, não pega só um versículo. Bom, uma segunda coisa que eu queria falar com vocês é que a palavra, ela, quando fala aqui que ela discerne os pensamentos e propósitos do coração, quer dizer que ela julga nos advertindo do engano e do perigo de falhar, tá lá no versículo 1 desse mesmo capítulo. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, a palavra, ela nos adverte. Quando ela nos adverte do pecado, ela é apta para julgar, para discernir pensamentos e propósitos do coração. Tá? Outras Bíblias, outras traduções falam julgar os propósitos e pensamentos e propósitos do coração. Bom, então o que eu quero reforçar para você é que você deve estudar a Bíblia, não só ler, você deve estudar. E se você tem dificuldade de ler, e já existe a Bíblia falada você vai escutar, só que não adianta você só escutar, você precisa entender o contexto, você precisa saber quem que escreveu aquele livro. Olha, eu tô lendo o livro de Hebreus. Quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Eu tô lendo o livro de Josué. Quem foi que escreveu o livro de Josué? Foi Josué, beleza. Quem foi Josué? Em que tempo, foi quantos anos antes de Jesus morrer que foi escrito isso? Sabe? Então é muito importante você estudar, meditar, tentar entender aquilo. Jamais abra a Bíblia e fala assim, Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia e o versículo que você bateu o olho, não faça isso. Não faça isso. Deus não vai falar com você num versículo só. Você precisa estudar a Bíblia. Pega lá de Gênesis, Apocalipse e vai estudar. Pega um livro do começo. Eu vou estudar o livro de João. Então, lê o livro de João do começo ao fim. Entenda quem que escreveu aquilo. Entenda o contexto cultural da época que aquilo foi escrito, para quem foi escrito, para quem que aquela carta de Paulo ali, a carta de Paulo aos Coríntios foi direcionada para a igreja de Corinto,
certo? Então estude, hoje tem o Google com vários e vários estudos, e ali ó, o Espírito Santo vai revelando, vai ministrando, vai te trazendo paz. Se tem algo que está errado, que está te mostrando contra, aquilo vai te incomodar, e você vai lembrar, assim como ela, quando essa senhora começou a falar que Jesus era o aquilo me trouxe algo ruim dentro do meu coração, era o Espírito Santo dentro de mim rejeitando o que ela estava falando. Porque naquele momento que ela falou aquilo, o Espírito Santo fez vir à minha memória João capítulo 1, versículo 1. E era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo se fez por meio dele. Então, e foi até o que eu citei para ela naquele momento. Por que que o Espírito Santo me incomodou e me mostrou a verdade? Porque eu estudei esse versículo e por várias vezes eu já li esse versículo e já estudei ele. Já peguei ele minuciosamente e comecei a estudar ele. A palavra Deus ali é a palavra Logos, que significa Deus. Então, e o verbo era Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus. Então falando de Jesus, que Jesus é Deus, que ele estava com Deus desde o princípio, que tudo foi feito por meio dele, que ele estava lá desde o princípio de tudo. Então eu já tinha estudado, eu já havia estudado aquele versículo várias vezes, e isso fez diferença. E é isso que vai fazer diferença na tua vida, estudar a palavra de Deus. E quando Deus vier a falar alguma coisa para você, a te trazer alguma revelação, ele vai usar a palavra. E você tá ali naquele momento ali, ó, que você nem tem como abrir a palavra de Deus, e que alguém te fala alguma coisa, ou que alguma tribulação vem, ou algum sentimento te perturba, aí vem o Espírito Santo fazendo você lembrar daquele versículo. E aquilo vai te trazer paz, vai te trazer direção, e vai te trazer consolo, que uma das funções do Espírito Santo é consolar a gente. Ele vai consolar como, gente? Através da palavra de Deus, tá bom? Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Não é com uma voz audível, ele fala dentro do seu coração. Não do seu coração, literalmente, ele fala com o seu espírito. Mas você sente aqui dentro de você falando, a gente sente aqui no coração, no estômago, né? Vem a palavra no pensamento. E quando a gente fala coração, eu tô me referindo a emoções. Só que também, quando eu falo do coração, eu não tô falando literalmente aqui o seu coração de carne, porque o Espírito, ele fala com o nosso espírito, certo? Ele se comunica com o nosso espírito e você vai sentir dentro de você. Não é uma voz que você vai ouvir. Pode acontecer, tá? Tem pessoas que já ouviram. Eu já ouvi uma voz, mas foi dentro de mim, foi diferente de como o Espírito Santo fala, foi algo diferente. Mas foi porque Deus queria enfatizar uma promessa dentro do meu coração. E ele falou com um versículo. Eu me lembro que eu estava lavando vasilha, sei lá, gente, há uns 10 anos atrás, 12 anos, e ele disse no meu coração, e eu senti de forma sobrenatural no meu coração, ele dizendo: no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Esse versículo tá lá no livro de Isaías, e eu escrevo esse versículo, deixei ele na minha geladeira, o papel fica velho, mas ele continua lá, porque é uma promessa: no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. E Deus, ele resolveu falar dentro de mim mesmo, era algo sobrenatural, eu não sei te dizer como era, mas ele falou. Mas isso porque era algo específico, e toda vez que eu me lembro desse versículo, e toda vez que eu me lembro desse episódio na minha vida, desse momento, aqui, o Espírito Santo me alegra, aquilo me fortalece, aquilo me consola, me fortalece para continuar. Porque essa promessa ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, tá bom? Olha, e é isso. Outra coisa, uma última coisa. Não discuta a palavra de Deus. Eu não discuti com essa senhora, eu não discuti com ela, eu agradeci ela, porque eu poderia falar assim: não, eu vou continuar o estudo, eu vou convencer ela de que eu tô certa. Deixa eu te falar uma coisa. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, eu tenho o WhatsApp dela. Quando eu sentir no coração que o Espírito Santo colocar no meu coração de eu mandar alguma coisa para ela, alguma mensagem, alguma coisa, eu vou fazer, mas o Espírito Santo já vai estar ministrando lá no coração dela. Não adianta eu por mim mesmo querer convencer ela ou querer discutir e falar: você tá errado porque na Bíblia tá escrito. Não discuta a palavra. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, tá bom?
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração nesse dia. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau!